No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro visita Amapá quase 3 semanas depois do início do apagão do Estado para ato político ao lado do líder do Senado, Davi Alcolumbre, cujo irmão é candidato à prefeitura de Macapá. O candidato bolsonarista fica fora da lista tríplice para a presidência da Fiocruz e atual ocupante do cargo, Nízia Trindade, encabeça a escolha, que será feita por Jair Bolsonaro. Assassinato de João Alberto Silveira Freitas por 2 seguranças brancos no estacionamento do supermercado Carrefour, na véspera do Dia da Consciência Negra, choca o país e escancara a ferida do racismo no Brasil, negado por Bolsonaro e Mourão. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 23 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu estava pensando no fim de semana em como conduziria o editorial de hoje, mas confesso que desisti de escrever um texto a respeito daquele crime asqueroso cometido na última quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, a execução por espancamento de João Alberto Silveira Freitas, homem negro, no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Desisti porque a revolta que tomou conta de mim produziria um artigo repleto de palavras não muito agradáveis para este nosso espaço. Eu preferi, então, reproduzir o texto mais ponderado escrito pela jornalista Dorit Harazin e publicado na edição de ontem do jornal Globo, com o título de O Brasil tem Caráter. Quando crimes se empilham, eles se tornam invisíveis, escreveu Bertolt Brecht, às vésperas da Segunda Guerra. O dramaturgo alemão referia-se a crimes do Terceiro Reich que apenas pressentia. A extensão do horror só ficou explicitada quando os campos de concentração foram escancarados e fotografados. Naquele tempo, 75 anos atrás, o telefone celular ainda estava longe de fazer parte da mão humana. Hoje tornou-se extensão do nosso existir. E a realidade parece só existir se houver seu comprovante instantâneo, de preferência com imagem em movimento. Um grande salto de engenhosidade e progresso tecnológico, totem de um futuro sem fronteiras. Ficou faltando aprimorar o essencial, o próprio bípede humano, ainda tão imperfeito e cego. O assassinato do cidadão negro João Alberto Silveira Freitas, na garagem de um supermercado Carrefour gaúcho, à noite, tinha tudo para permanecer obscurecido. Só deixou de depender de versões dissonantes, quer elas circunstanciais ou imprecisas, porque alguém gravou a cena, esclarecendo a natureza do crime pelo celular. Assistimos assim a um assassinato a sangue quente, primitivo, sem a intermediação sequer de uma arma. O homem negro, já subjugado, foi espancado na cabeça e no rosto até lhe faltar vida. Sua morte teve por testemunha a esposa, impedida de socorrê-lo, uma penca de seguranças e funcionários do Carrefour, além da plateia global que foi se inteirando do fato. No chão da garagem, respingado de sangue, sobrou de João Alberto um solitário chinelo de dedo. Não foi, portanto, um crime invisível. Ou será que foi? Na pergunta está embutido o horror maior. Apesar de saberem que estavam sendo filmados, os 2 matadores profissionais, um PM e um segurança, ambos brancos, não interromperam o ato.
Quando crimes se empilham, eles se tornam invisíveis, repetiria Brecht sobre o crime contra a raça negra que, de tanto sustentar a construção do Brasil, se tornou invisível, mesmo quando visível. O Brasil acabou com a escravidão e adentrou após a abolição sem criar leis claramente segregacionistas, mas encontrou formas igualmente perversas de lidar com os negros, contou em entrevista à BBC, anos atrás, a historiadora Luciana Brito, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Segundo a professora, a educação para sobreviver numa sociedade racista a partir do não dito tornou mais difícil para pessoas negras se organizarem em torno de um inimigo invisível. Você entra numa loja e não é expulso, mas a vendedora a ignora. Quem não a ignora é o segurança. Até o policial negro é treinado pelo Estado para achar que todas as pessoas que se parecem com ele são criminosas. Quando está de farda, ele perde a identidade racial, ganha uma espécie de selo de qualidade, vira o negro de bem. As primeiras reações do Brasil oficial, que despertou na sexta-feira para a morte do soldador João Alberto, foram as esperadas. Era o dia da consciência negra e o presidente da República estreou logo cedo elogiando Pelé. Silenciou sobre o crime que, no final da tarde, levaria o Brasil real às ruas. A Brigada Militar informou que o policial assassino é apenas PM temporário e que a corporação é uma instituição dedicada à proteção e à segurança de toda a sociedade. Para Roberta Bertoldo, delegada do caso no 2º Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Porto Alegre, não há indícios de racismo até o momento. Para o vice Hamilton Mourão, no Brasil não existe racismo. O Carrefour se manifestou já de madrugada, até porque não poderia continuar dormindo. Tem no currículo, em dobradinha com os serviços de segurança que contrata, o espancamento de um deficiente físico e de outro cliente negro suspeito de estar assaltando o próprio carro, além de controlar a ida ao banheiro de funcionários e de ter mantido encoberto por guarda-sóis e caixotes durante 4 horas o corpo de um promotor que morrera numa unidade do Recife. Em nota, a empresa garantiu adotar as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso e, de início, decretou o fechamento da unidade de Porto Alegre por um dia em respeito ao morto. Não parece ter entendido o tamanho do estrago. O repórter Matheus Prado, da CNN Brasil Business, ouviu 2 analistas do mercado e nenhum deles acreditava que o caso teria impacto duradouro no preço das ações do Carrefour. Uma revolta a curto prazo, talvez, resumiu um deles da Guide. Bom teste para o Brasil. Caráter ou a disposição de aceitar responsabilidade pela própria vida é a fonte de autoestima, escreveu Juan Didion num dos seus notáveis ensaios. Se o conceito for aplicado também a países e suas sociedades, fica a pergunta: o Brasil tem caráter? A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Virgínia Fontes. Virgínia Fontes, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia a todos, amigos e amigas do programa Faixa Livre. Virgínia, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Virgínia, eu queria começar a nossa entrevista hoje falando ainda a respeito dessas eleições municipais que tiveram o primeiro turno disputado no último dia 15 e se encerrarão no próximo domingo, com o segundo turno em algumas cidades. Eu gostaria primeiro de uma análise sua a respeito dos resultados das urnas até aqui. O que os eleitores brasileiros disseram para nós que analisamos o cenário político do país? Qual foi o recado que eles passaram até agora, Virgínia? Oi, Anderson. Acho que, em primeiro lugar, é preciso lembrar aos nossos ouvintes que eu não sou especialmente analista eleitoral. Há gente muito preparada para isso, tem gente que faz pesquisas extraordinárias, inclusive a partir desses dados diretamente eleitorais, e muitas delas ainda nem foram publicadas, mostrando exatamente a configuração de cada bairro, dos setores sociais que votaram em cada partido ou em cada candidato. Então, já vamos dizer isso de princípio, porque a minha análise é uma análise mais geral. É bom lembrar também que essas eleições foram feitas em condições especialmente precárias, sob uma pandemia, com uma campanha completamente murcha na maioria das capitais, campanha feita em condições muito complicadas. E, sobretudo, nós estamos entrando numa campanha eleitoral, numa situação terrível política, depois de um golpe de 2016, depois de uma eleição que foi uma eleição muito brutal, do Jair Bolsonaro, uma eleição de devastação e, sobretudo, depois de praticamente 2 anos do governo Bolsonaro, que vem devastando a própria institucionalidade política, essas eleições só podem ser pensadas nesse contexto. E, nesse contexto, é importante observar, que muita gente foi às urnas, apesar disso tudo. Que, 2, há uma grande confusão ainda na população sobre exatamente qual direção será seguida. Não há ainda uma clareza, principalmente das grandes capitais, que são capitais formadoras de opinião, né, no sentido de um direcionamento político para o conjunto da vida social nacional. Nós ainda temos alguns embates fortes, especialmente o de São Paulo. Mas
O que disseram para nós? Não é claro o que está dito, mas é claro que a preservação do voto segue fundamental, de que há uma crença na democracia apesar do Bolsonaro e que há descontentamentos difusos importantes na atualidade. E como é que o bolsonarismo sai das urnas, na sua opinião, Virgínia? Eu já ouvi aqui no programa análises bem diferentes a respeito disso. Já teve gente dizendo que o presidente foi derrotado nesse pleito. Outros avaliam que a retórica bolsonarista sai fortalecida com a ascensão de partidos da extrema-direita. Como é que você analisa isso? O bolsonarismo me parece sair de maneira ambígua dessas eleições. E a análise do bolsonarismo precisa ir muito além da análise eleitoral. Mas se a gente se limita ao âmbito eleitoral, por um lado, ele realmente sofreu derrotas. Ele não conseguiu fazer com que os seus candidatos raiz, aqueles mais raivosos, da Arminha, etc., emplacassem no conjunto do país. Ele não conseguiu fazer uma onda bolsonarista, como fez nas eleições de 2018, quando usou de maneira abusiva das fake news, das mentiras e de grupos em redes sociais completamente capturados. Então, isso aí evidencia um recuo desse bolsonarismo. Isso não significa, entretanto, que Bolsonaro esteja, de modo algum, derrotado. Não apenas não houve uma redução significativa do apoio ao Bolsonaro, como a fragmentação dos votos dirigidos para a direita e extrema-direita são muito importantes na sustentação do Bolsonaro. E a gente não sabe, nas condições políticas, que serão condições bem complexas nos próximos tempos, o que é que isso vai significar? Isso significa um jogo. Imediatamente significa um jogo permanente entre Bolsonaro e essa direita que se apresenta como centrão. Mas no longo prazo isso abre para questões que podem ser questões muito complicadas, tanto no caso das relações com os Estados Unidos, como no caso de eventuais fraturas da base empresarial, que até aqui vem sustentando permanentemente o bolsonarismo. Não obstante, houve seguramente também nessas eleições um sopro de esperança de uma reconstrução da esquerda por outro caminho que não será mais o caminho diretamente petista. É um sopro, é uma possibilidade a construir. As eleições mostram que houve um avanço grande, por exemplo, do PSOL, e isso não é irrelevante num contexto onde o pessoal foi criminalizado, criticado o tempo inteiro. Essa possibilidade é uma possibilidade ao mesmo tempo expressiva. Então, a gente ainda está num período protofascismo, o bolsonarismo, se o bolsonarismo sofre um recuo, não foi derrotado, e ele conserva a sua relação com os partidos de direita e extrema-direita, com algumas tensões na direita, como as tensões com o PSDB, que tendem que cresceram bastante nos últimos tempos. Como os próximos tempos são ainda de pandemia, a possibilidade de visualizar condições de longo curso são bastante complexas. E o que é pior, pandemia, pelo menos por enquanto, sendo retirados o auxílio emergencial, que foi condição de sustentação de uma parcela enorme da população durante esse período. Então, portanto, a reconfiguração é uma reconfiguração que não depende apenas do processo eleitoral, e nós estamos assistindo o aumento da luta antirracista e da recusa, e eu espero que essa luta aumente
ceadense e da recusa às formas da desqualificação e assassinato racistas corriqueiros no nosso país. Então a gente tem de se preparar para a emergência de novas lutas e para essa reconfiguração que eu apontei antes vai se dar também na aproximação com essas lutas concretas que nós vimos agora, imediatamente, com o assassinato do Beto, em Porto Alegre, um assassinato brutal e a desconsideração completa de Bolsonaro sobre o racismo no Brasil. Então, o bolsonarismo segue, nós continuamos num governo protofascista, ele teve derrotas, mas não sai derrotado, há um sopro de esperança pela esquerda, mas vem luta social pela frente. Agora, quem parece ter sofrido um revés retumbante foi a esquerda, Virgínia. Em especial o Partido dos Trabalhadores, que perdeu mais de 30% das suas prefeituras Brasil afora. Você acha que essa derrota do campo progressista ainda pode ser atribuída àquele discurso do combate à corrupção promovido pelo lavajatismo? Como nós podemos observar esse resultado eleitoral da esquerda? Eu considero que nenhuma análise linear de processos eleitorais leva a gente muito longe. Então, quem foi derrotado, quem venceu, a derrota retumbante foi do PT, etc., a gente tem de ir com cuidado. O PT vem sofrendo, vem passando por mudanças importantes ao longo da sua história. O lajavatismo e o debate da corrupção foram completamente distorcidos. Todos sabemos que a corrupção está generalizada nos partidos e era talvez muito maior do que a que foi denunciada no caso do PT, e que não foi a questão da corrupção o foco da campanha Globo Lava Jato. A junção Globo Lava Jato tinha o objetivo efetivo do golpe e, portanto, ainda que essa questão tenha sido super difundida no país, nós sabemos que ela não é a central. E não é possível, a meu juízo, não levar em conta não só essa denúncia Globo Lava Jato, que de alguma maneira considera toda a política, todo o conjunto da política como um espaço ao mesmo tempo enlameado e indispensável, porque é assim que ela faz, mas a gente precisa analisar isso do ponto de vista das classes trabalhadoras. E desse ponto de vista, o PT realizou sucessivos deslocamentos e passou de um partido voltado para a organização das classes trabalhadoras para um partido eleitoral para tanto as classes trabalhadoras como assim, para os setores populares de maneira genérica. E isso levou o PT aos grandes acordos com as classes dominantes. A meu juízo, esse é o viés mais dramático do PT e esse viés tem peso na redução da sua importância eleitoral. Isso posto, o PT segue um partido importante. Mas, infelizmente, parece que ainda tende a aprofundar acordos com a mesma classe dominante que o derrubou, e até aqui não houve nenhum movimento significativo do PT no sentido de alterar, seja seu programa anterior, seja seu comportamento político, esse mesmo que o fez deslizar e praticamente abandonar a questão fundamental de um partido, que é a organização da classe, a qual esse partido deveria estar integrando organicamente. Isso é triste, porque isso pode levar a que o PT prossiga na trajetória similar à trajetória dos partidos socialistas europeus, que foram derretidos, né? A cada dia fazendo mais concessões e mais acordos e mais derretendo, e mesmo sem golpe, assistindo à ascensão de direitas das mais variadas configurações. Então, muitos esperam
né, espera ainda que o PT faça correções de rota. E eu torço por isso, porque a gente precisa de uma frente única de esquerda, uma frente organizativa dessa base popular, dessa classe trabalhadora com e sem direitos, mas que seja uma frente das classes trabalhadoras e não apenas uma frente para perspectivas eleitorais. Infelizmente, parece que o eleitoralismo ainda é forte demais no PT. Acabou assumindo um lugar grande demais no PT. Acompanhando o cenário nacional, Virgínia, o Centrão é que obteve êxito nessas eleições. Esse recado que o eleitor deu de rejeição à antipolítica praticada pela maioria desses outsiders favoreceu justamente esse campo mais fisiológico da nossa política, os grandes barões da República. O ACM Neto, na Bahia, elegeu seu candidato no primeiro turno. Aliás, o Democratas ampliou enormemente seu alcance no interior do país. Que tipo de efeito esse avanço do chamado centro democrático pode ocasionar, não só na condução das políticas públicas do nosso país, mas também na disputa majoritária em 2022, Virgínia? Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que esse nome Centrão já é uma falsificação. Não existe, esse agrupamento não é de centro, é de direita e de extrema direita. E, aliás, nunca foi de centro. Isso que a gente chama Centrão é um amálgama de oportunismos diversos, de estruturas já razoavelmente antigas, sempre requentadas, reatualizadas de alguma forma, financiadas por empresários de portes diversos, desde o âmbito nacional até o empresariado local, todos contra os trabalhadores, estão bem ancoradas nos municípios e, de alguma forma, foram renovadas nos últimos anos, com novos oportunismos de extrema-direita, desde ultraliberais até ultraconservadores, que, aliás, estão aliados, e, em todos os casos, com apoio econômico das burguesias. Todos se apresentam como antipolítica e fazem a política mais velha que existe, fisiológica e falsificadora das reivindicações populares. São partidos de aluguel que bajulam o poder econômico. Esse é um problema gravíssimo e a atuação burguesa nos últimos 30 anos no Brasil sustentou fortemente essa contradição, uma vez que ela desqualificava a política e aprofundava essa condição de subordinação dos partidos a ela própria, ao grande capital. E fez isso, inclusive, pela disseminação de aparelhos privados de hegemonia, a tal da filantropia empresarial, entre aspas, que buscava e busca minar as bases organizativas que penosamente se constituem a partir de movimentos sociais populares e de lutas. Esses partidos do centrão e da direita têm dinheiro e, com isso, conseguem votos. Mas não tem propriamente uma organicidade social, né? Eles são orgânicos, eles só viram um partido quando se reúnem nessa coisa chamada Centrão. E a sua atuação e a sua renovação depende tanto desse fisiologismo e dos recursos diretos da burguesia, como das esmolas que eles fazem para a população com os recursos públicos que eles dilapidam. É importante ver que a própria extrema-direita quer se livrar de alguma forma, ou tentou se livrar de alguma forma desse centrão, tentando construir partidos ideológicos de cunho fascista. Essa era, aliás, a intenção do Bolsonaro, que até agora não conseguiu. Os partidos de extrema-direita que foram criados mais recentemente, principalmente após o golpe de 16, continuam com seus núcleos centrais oportunistas e fisiológicos. O que os diferencia atualmente é o apelo direto para o uso da violência contra a população e da extração de direitos. Agora vamos pensar aqui, como é que tais partidos vão se sustentar diante das desigualdades crescentes que eles próprios ajudam a aprofundar? Ora, nós não vamos poder analisar as eleições atuais unicamente de olho nas novas eleições, porque são as condições concretas, reais, que vão dar o solo para as condições em 2022.
E eu tenho certeza que intensas lutas sociais ocorrerão, e são delas que novas eventuais possibilidades ocorrerão em 2022. As pessoas vivem no mundo real. Isso posto, a disputa no mundo concreto e real será duríssima, entre formas de cooptação, de corrupção, porque grandes burguesias têm dinheiro e com dinheiro se corrompe, corrupção, formas de sedução e violência para impedir que essas lutas, de fato, sejam consistentes e se conectem com partidos. Nós temos 2 anos de intensas lutas pela frente. Agora, dentre os municípios que ainda terão segundo turno, Virgínia, podemos destacar as disputas em São Paulo, que opõem Bruno Covas e Guilherme Boulos, e no Rio de Janeiro, embate entre o Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella. Eu queria falar primeiro sobre esse cenário em São Paulo, Virgínia. É possível acreditar em uma ascensão do PSOL à Prefeitura de São Paulo? O Covas apareceu em vantagem nas primeiras pesquisas antes do início da propaganda eleitoral. O Boulos é capaz de vencer aquele preconceito que existe à esquerda na capital paulista? De fato, estamos assistindo uma campanha formidável do Guilherme Boulos e da Erundina. Uma campanha politizada, trazendo o mundo real e mostrando as contradições fundamentais das nossas grandes cidades, mas que estão presentes também nas pequenas cidades. As periferias constroem tudo, as fábricas, as cidades, os edifícios, limpam as ruas, constroem os objetos, servem nos restaurantes. E, portanto, constroem e sustentam os centros luxuosos. E, ao mesmo tempo em que se aprofundam as desigualdades, as discriminações e a precariedade que incidem de maneira brutal nessas periferias. Esse é o mundo criado pelo capital e pelo capitalismo. Não é à toa que o fato dessa campanha mostrar essas condições faz com que ela esteja sendo nacionalizada. Está todo mundo acompanhando no país esse embate. Esse embate é fundamental. Essa campanha Boulos e Erundina é uma verdadeira campanha e escapa ao aspecto murcho e burocrático de muitas das campanhas eleitorais esse ano. É uma aula de mundo real. Eu não acredito que seja exatamente uma aversão ou um preconceito contra a esquerda o que acontece em São Paulo. Bom, eu já fiz aqui um comentário crítico sobre o PT, mas vale lembrar que São Paulo é a maior concentração de riqueza do país e que essa concentração de riqueza, isto é, as burguesias paulistas e suas forças, né, os seus esbirros, agem contra qualquer forma de organização mais consistente, mais consciente das formas e das forças populares. Infelizmente, o próprio PT contribuiu para isso. E eu vou relembrar aqui uma suposta pesquisa divulgada pelo PT há uns 3 anos atrás, que concluía que os setores populares de São Paulo eram conservadores. E repara, uma pesquisa que define que os setores populares são conservadores esquece do mundo real e, portanto, esquece de lidar com as condições reais desse mundo. E muitos dos candidatos do PT se apoiaram nesse tipo de pesquisa para fazer campanhas voltadas muito mais para a classe média, com o mesmo tom que o conjunto das direitas fazia. E isso aprofundou ainda mais a distância do PT das questões da vida real das massas trabalhadoras em São Paulo. Eu não sou futuróloga, eu torço, faço campanha e apoio Boulos e Erundina. E acho até que eles têm condição de ir além. Mas a gente não sabe, eles estão enfrentando o núcleo central do poder econômico deste país. O que eu tenho certeza é que essa campanha, Guilherme Boulos e Erundina, qualquer que seja o resultado em São Paulo, mostra o caminho da conexão entre as diversas lutas populares e da relação entre as reflexões de ordem teórica e prática, da ordem internacional, nacional e local, e da importância de mostrar a vida real e qual é o papel da política frente à vida real. Era preciso que uma política de classes irrompesse de maneira aberta, e é isso que está acontecendo em São Paulo. No Rio, me parece que a coisa é bem mais complicada, Virgínia. Ambos os candidatos são péssimos.
Você concorda com esse discurso de que, no momento, o fundamental é tirar o Crivella da prefeitura, mesmo que ao custo de eleger o Eduardo Paes? Nós temos, no Rio de Janeiro, longos anos de tragédia política. Nós temos, para além das condições socioeconômicas, da desigualdade brutal, das péssimas condições de transporte, saneamento, saúde, etc., nós tivemos, do ponto de vista político, talvez o Rio de Janeiro tenha sido aquele onde mais se devastou a capacidade organizativa dos partidos. E isso ficou bem expresso quando houve o alinhamento pelo alto entre o PT no nível federal, PMDB e DEM aqui no Rio de Janeiro, sem contar o período PDT. Então, essa é uma situação que é, de fato, uma situação terrível e que tem de ser, a meu juízo, essas eleições atuais têm de ser analisadas à luz desse longo processo de devastação da capacidade e dos meios de organização dos setores populares. Isso posto, Crivella é uma vergonha pública, e essa população, a mesma população que em parte votou no Crivella, é uma população que criticou desde o primeiro dia esse bispo, cuja ação foi unicamente voltada para ele próprio, sua família e sua igreja, que desqualificou completamente a cidade e que vem fazendo uma campanha, que é uma campanha recheada de fake news, uma campanha, ele está agarrado na aba do Bolsonaro, tentando se salvar do naufrágio que ele próprio provocou. Então, fora Crivella, é uma condição absoluta, uma condição necessária. Isso não significa apoio ao Paes, mas não significa esmorecer de forma alguma o fora Crivella. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Falando ainda sobre a disputa aqui no Rio de Janeiro, Virgínia, o nosso querido Paulo Passarinho fez uma análise, como sempre, muito coerente. Ele lembrou que a candidata do PDT, Marta Rocha, investiu no campo do centro e da direita no primeiro turno, achando que os votos da esquerda viriam por gravidade, especialmente com aquele discurso do chama a delegada, algo absolutamente lamentável. Já a Benedita da Silva, do PT, adotou uma retórica mais voltada aos eleitores do campo progressista. Na opinião do Paulo, essa combinação acabou fazendo com que a petista recuperasse votos pela esquerda, dada a falta de uma melhor opção, e impediu que a Marta Rocha conquistasse eleitores do Crivella e do Paes. Não por acaso, ambas acabaram quase empatadas em terceiro lugar e morreram abraçadas no primeiro turno. Você acha que é por aí, Virgínia? Eu tenho muita dificuldade de responder a essa pergunta, porque precisaria voltar a fazer uma longa investigação sobre o conjunto da trajetória dos partidos, e, em parte, eu já dei os elementos na resposta anterior. O que nós temos no Rio de Janeiro foi um contínuo processo de devastação das condições organizativas dos setores populares e das classes trabalhadoras, realizada inclusive por aqueles partidos que se dizem progressistas, como o PDT e como o próprio PT. Então, portanto, essa é uma questão, a meu juízo, não faz muito sentido agora ficar debatendo o que foi uma ou o que foi outra, e sim o conjunto dessa trajetória partidária que abandonou as grandes questões, de fato, que são as questões das classes trabalhadoras e das massas trabalhadoras. O que eu acho importante, no caso da avaliação do Rio de Janeiro, é que nós, aqui no Rio de Janeiro, temos uma esquerda consistente, que vai além das candidaturas, embora a gente possa identificar isso também nas candidaturas, vai além das candidaturas. E eu vou falar agora do PSOL, onde nós tivemos campanhas também formidáveis, como a do Tarcísio para vereador. Nós elegemos uma bancada importante do PSOL para a Câmara de Vereadores, e isso não é irrelevante. Seguramente, a dificuldade que o próprio PSOL vive de
conseguir conectar uma dinâmica de fato organizativa, militante organizativa, com uma dinâmica eleitoral. E nós vimos isso. A candidata do PSOL, Renata, é uma excelente candidata, mas está em início de percurso, e nós vimos que o principal nome eleitoral no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que é um excelente deputado federal, na verdade ele realizou mais um cálculo eleitoral do que um cálculo organizativo. De alguma forma, ele parece também descrer da importância dos partidos como forma organizativa, e se teve mais ao cálculo eleitoral. Então, portanto, para fazer uma avaliação desse processo eleitoral no Rio de Janeiro, nós temos de levar em consideração exatamente como estão ocorrendo as formas organizativas aqui na nossa cidade e na nossa região. Me parece que, novamente, a gente segue no desafio de recosturar as formas que já existem, porque nós temos muitos movimentos sociais, nós temos lutas, e de recosturar essas lutas com as formas de organização partidária, sem que elas estejam voltadas unicamente para o cálculo eleitoral. Eu gostaria de conversar um pouco também, Virgínia, sobre o quadro no nosso país com esse inepto do Jair Bolsonaro na presidência. Nós temos essa situação inacreditável lá no estado do Amapá, que está há quase 3 semanas sofrendo com a falta de energia elétrica. Esse discurso ideologizado do ex-capitão do Exército, negando a vacina chinesa contra a Covid-19. Semana passada descobrimos que o IBAMA desmontou a legislação para permitir que madeireiros exportassem madeira derrubada ilegalmente. Parece que a situação piora a cada dia, Virgínia. De fato, a situação brasileira sob Bolsonaro é trágica, e a questão do Amapá é absolutamente impressionante. Ali, todas as formas de especulação, de entrega dos recursos públicos para o setor privado ficam evidentes, desconsideração pela população estão claras. Nós continuamos com um negacionismo com relação à pandemia, estamos diante de um novo aumento de casos e de mortes, de um novo momento de lotação dos hospitais e, portanto, de uma dificuldade humana extraordinária, às vésperas de interromper o auxílio emergencial e, portanto, de se aprofundar brutalmente a crise social. Esse governo Bolsonaro é um governo de devastação do que houve de conquista popular, e do que houve de alguma conquista pequena, civilizatória, na legislação brasileira. Se trata de devastar completamente as condições de vida e entregar para o conjunto do capital sob quaisquer circunstâncias. O enfrentamento ao bolsonarismo e a seu protofascismo permanece a prioridade urgente, e essa prioridade só pode ser resolvida, a meu juízo, a partir da luta aberta, clara, contra essas condições, e não de formas disfarçadas ou de alianças entre ex-golpistas que agora procuram se aproximar de setores da esquerda para legitimarem uma saída de direita menos dramática. É preciso enfrentar o protofascismo de maneira aberta. E qual seria o antídoto para essa tragédia que o país atravessa? Na esquerda não se vê uma saída plausível. Muito tem se falado em uma eventual aliança entre Lula e Ciro Gomes, que estariam curando feridas passadas, mas eu te confesso que não consigo enxergar em nenhum dos dois uma alternativa genuinamente progressista. O que fazer até 2022, Virgínia? Anderson, qual o antídoto para essa tragédia? Bom, o antídoto é o mesmo de sempre, embora a tragédia hoje, a escala da tragédia que a gente está atravessando, seja muito maior do que aquilo que a gente pensou algum dia, uma vez que se trata de uma questão internacional. Nós estamos diante de um aumento de uma
de uma extrema-direita de teor fascista no cenário internacional, apesar da derrota de Trump. Isso não significou que essa extrema-direita tenha sido colocada fora de jogo. É importantíssimo levar isso em consideração. O governo Bolsonaro perde uma parte do apoio, mas não perde o apoio dessa extrema-direita, pelo menos por enquanto. E o enfrentamento a ela não basta ser uma espécie de retorno à institucionalidade anterior. Nós teremos de enfrentar as raízes disso que permitiu a emergência dessa extrema-direita, que aliás, já vem há pelo menos 40 anos, crescendo no mundo, desde a eleição de Thatcher e de Reagan, que nós estamos acompanhando esse processo de avanço dessa extrema-direita na política. Lógico, tem nuances aí, né? Alguns vão falar de que uma parte dos chamados neoliberais se apresentam como progressistas e que, portanto, essa política dos aparelhos privados de hegemonia burguesas foram, de alguma maneira, aceitando as lutas populares. Eu considero que não foi exatamente isso. Eles incidiram nas lutas populares para impedir que elas se tornassem lutas contestadoras, não conseguiram, e é por isso que a extrema-direita sobe. Quer dizer, essa é a minha avaliação. Então, portanto, daqui até 2022, nós temos 2 anos de luta. Quer dizer, a luta social, a luta política não se faz unicamente pelos partidos, ela se faz no dia a dia, ela se faz nos movimentos, ela se faz na organização. Os partidos e as eleições são apenas um momento pontual, não são irrelevantes, ao contrário, são muito importantes. Porém, o papel dos partidos que pretendem estar com as classes trabalhadoras é um papel organizativo, de atuar junto, de estar nas lutas, de aprender com as lutas e de permitir que essas lutas avancem e compreendam como os seus inimigos tentam comprá-las, tentam seduzi-las, tentam corrompê-las. Esse é o partido, e esse é o papel dos partidos, e esse é o papel das lutas daqui até 2022 e na sequência. E nós estamos assistindo as lutas voltarem. As lutas não param e não podem parar. As pessoas estão no mundo real. Portanto, nós estamos assistindo o crescimento dessas lutas e eu tenho certeza que formas políticas consistentes vão tender a se consolidar na medida em que se aproximam dessas lutas. Eu relembro aqui, as lutas contra o capital são as lutas pelos direitos dos trabalhadores, pelos sindicatos, pela organização dos trabalhadores, mas são também as lutas antirracistas, porque o racismo é estrutural e é uma forma de defesa e de garantia do capital, de segregar e de dividir a classe trabalhadora. Da mesma maneira que as lutas feministas, porque a manutenção da subordinação das mulheres é uma forma de separar as classes trabalhadoras e de impedir que se promova uma efetiva igualdade, assim como as lutas ambientais, que são absolutamente fundamentais para garantir a nossa existência. Em outros termos, racismo, antirracismo, feminismo, questão ambiental e luta do trabalho contra o capital podem e devem ser lutas diferentes e a mesma luta. Virgínia Fontes, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Obrigada a você, Anderson, obrigada a Celeste e, sobretudo, obrigada aos ouvintes. E eu tenho certeza que não apenas nessa semana, mas ao longo dos próximos anos estaremos juntos na luta contra o negacionismo da pandemia, na luta contra o protofascismo, na luta pela saúde pública e universal, pela educação pública e universal, em suma, na luta pela socialização da vida e contra a concentração de riqueza e de violência que o capitalismo vem demonstrando. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
Virgínia Fontes. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Industriol Brasil, Aroaldo Oliveira da Silva. Aroaldo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui participando do programa. Aroaldo, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Aroaldo, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a Força Sindical se aliaram nessas últimas semanas para uma iniciativa que nos parece muito necessária e importante, que é a criação da Industriol Brasil, inspirada na Industrial Global Union. Eu gostaria primeiro, Aroaldo, que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que vem a ser a Industriol. A Industriol é uma associação sem fins econômicos que reúne entidades, sindicatos, federações e confederações, né, de trabalhadores, né, do ramo da indústria e das centrais sindicais, no caso hoje da CUT e da Força Sindical. Os ramos estão presentes na Industriol são metalúrgico, químico, têxtil vestuário, alimentação, construção civil, energia. E como é que será implementada essa associação, Aroaldo? Como é que isso será feito? Você vai presidir a associação, mas o grupo pretende se reunir periodicamente para debater ações e resultados? Como se dará na prática essa Industriol? Então, a nossa ideia é criar uma agenda. Então, para isso, a gente vai ter que se reunir periodicamente, né, traçar um plano para fazer reuniões ordinárias e extraordinárias. Até porque o grande objetivo do Industriol Brasil é discutir a reindustrialização brasileira, tão necessária, né, visto o desmonte da indústria brasileira, vista as perdas, né, de emprego industrial que a gente tem tido no último período. Então a gente vai ter que discutir muito sobre isso, reunir as experiências de discussão de política industrial, articular todas as iniciativas de política industrial ou de discussões sobre a indústria. Então tem uma agenda muito grande, extensa e complexa. A partir de quando vocês pretendem lançar essa associação, Aroaldo?
Ela se manterá ativa por tempo indeterminado? Como se dará isso? A gente lançou a Industrial Brasil na última terça-feira, então no último dia 17. É uma associação para ficar, né? Então é por tempo indeterminado, né? Inclusive, a gente quer dialogar para além da CUT, da Força Sindical, a gente quer dialogar com as outras centrais sindicais, com as outras federações, confederações de centrais sindicais, inclusive outros entes, né, de trabalhadores da indústria que não são filiados à central sindical nenhuma, né, porque a gente quer criar de fato uma sinergia enorme, muito grande, né, sobre a discussão da reindustrialização brasileira, que é urgente, né, que é muito necessária no Brasil. Aroaldo, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, qual é a importância da reindustrialização do nosso país. Que tipo de benefícios ela pode oferecer não só para o trabalhador brasileiro, mas para a economia, que enfrenta uma trajetória recessiva desde 2015? Acho que é muito importante essa questão, né, de falar da importância da reindustrialização, porque não tem nenhum país do mundo do tamanho do Brasil ou com a população que o Brasil tem que conseguiu desenvolver uma qualidade de vida para o seu povo só com a agricultura ou com algum outro setor da economia. Todas as experiências históricas que a gente vê em todos os países, né, desse tamanho, com essa população, desenvolveu porque tem uma indústria forte, pujante, né, porque a indústria é o carro-chefe para desenvolver os outros setores. Então, o debate da reindustrialização brasileira não é um debate só da indústria, é para o desenvolvimento do comércio, serviço, para a arrecadação do Estado. Cada R$ 1 investido na indústria, né, a sociedade brasileira tem de retorno R$ 2,363. Então, a importância disso. E a indústria que a gente quer debater não é só debater a indústria por debater a indústria, é debater um projeto de desenvolvimento nacional. É como eu falei, é como a indústria vai ser propulsora do desenvolvimento, né, da qualidade de vida do povo brasileiro. Então a gente não pode desarticular ou fazer só um debate técnico sobre reindustrialização ou o que é indústria. A gente tem que discutir de fato, né, para que serve a indústria, né, para que serve, né, qual o papel da indústria, né, e o papel é fundamental, né, para o desenvolvimento do país. É muito evidente que essa reindustrialização é algo mais que urgente, Aroaldo. Depois daquele boom das commodities que nós tivemos no início do século, o processo de encerramento de fábricas no Brasil só tem se intensificado, reduzindo enormemente o número de vagas no mercado de trabalho. Eu queria que você dissesse aqui pra gente, por favor, quais são os verdadeiros objetivos da CUT e da Força Sindical nessa empreitada, Aroaldo. É possível se retomar as indústrias no nosso país apenas com uma iniciativa como essa? O verdadeiro objetivo é, de fato, discutir a reindustrialização a partir de uma ótica dos trabalhadores, né? Porque a gente quer, como resultado disso, como eu falei, não é só o debate da indústria, é o que isso ocasiona, né? A geração de emprego e emprego de qualidade, a geração de renda, né? A gente discutiu o que é essa indústria, que indústria a gente quer no Brasil. A gente quer a indústria suja do mundo ou a gente quer a indústria nova, essa tal nova indústria, que é a indústria 4.0, a indústria, né, ambientalmente sustentável, né, a indústria verde, né? Então a gente precisa discutir de fato qual que é essa nova indústria e que de fato, de fundo, né, a geração de emprego, porque a gente não quer fazer só um debate técnico, especialista. A gente quer que isso de fato traga ganho para os trabalhadores e para a sociedade brasileira de forma geral. E a gente não vai conseguir, não é só a iniciativa da Industrial Brasil que vai conseguir de fato reindustrializar o Brasil. Isso é um esforço, né, para a gente articular as pautas que todas essas confederações, sindicatos, federações dessas duas centrais
Tinham, mas estava de forma separada, a gente está unificando. Por isso que a gente quer dialogar com os outros entes também. E a gente precisa dialogar muito com as universidades que estudam sobre isso, com os institutos de pesquisa, né? A gente precisa criar pauta, né? A gente precisa pautar todos os governos, né? Dos governos municipais, estaduais, do governo federal, né? Desse governo que é Itá, que a gente não pode esperar muita coisa, mas mesmo assim a gente tem que pautar. A gente tem que ir para as casas legislativas, seja o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, e discutir, criar pauta e criar volume e organização no movimento sindical brasileiro, né? Porque senão não sai, né, de fato, reindustrialização, e a gente vai ver esse triste cenário de desmonte e de perda de emprego e de renda que a gente está assistindo hoje. E que setor da indústria foi o mais afetado por esse processo de valorização das commodities no país, Aroaldo? Nesse processo de valorização das commodities, a indústria foi deixada de lado, deu só importância, né, para o agronegócio, né, como a gente vê na propaganda da televisão, agro é pop, né, só deu valor para isso. E não deu valor para toda a agricultura, porque às vezes a pessoa, né, as pessoas, a população de forma geral, acha que tem importância a agricultura no Brasil. Não, não estão dando importância para a agricultura no Brasil. É só para o agronegócio, de fato, é as commodities, são os grãos, né, tudo que está envolvido aí com as commodities. Então não deu valor para a agricultura familiar. Ao contrário, tirou dinheiro da agricultura familiar, né, se for perceber no último período. Então a indústria foi deixada de lado, né? A indústria que desenvolve, que cria engenharia, que cria desenvolvimento, que pensa, né? Que inclusive a indústria que dá suporte para esse agronegócio que desenvolve, né, todos esses, né, essas commodities. Então toda a indústria foi deixada de lado. A gente deixou desmontada aqui a indústria, concentrar de novo nos países centrais. Aqui a gente parou de investir em pesquisa e desenvolvimento, é só pegar o volume de investimento que tem no Brasil comparado aos países centrais no mundo. É a gente ver, perceber, né, o tanto que a gente caiu, né, em relação, né, à produção industrial no mundo, então a nossa importância industrial do mundo caiu, e só ver a nossa posição enquanto PIB mundial para onde a gente caiu. Então, assim, toda a indústria sentiu. Então, por isso, de novo, sempre reforçando a necessidade de discutir um processo de reindustrialização, né, sobre a ótica dos trabalhadores para a gente gerar emprego de qualidade e renda no Brasil e desenvolver todos os setores da economia. Algo que dificultou ainda mais a situação dos trabalhadores do nosso país, Aroaldo, foi essa reforma trabalhista implementada durante o governo de Michel Temer e que acabou de completar 3 anos de promulgação, precarizando enormemente as relações de trabalho no Brasil. Qual é a análise que vocês do sindicato fazem para esses 3 anos de reforma trabalhista, Aroaldo? Como é que ela afetou vocês na prática? Muito importante, né, a gente dialogar sobre a reforma trabalhista, porque todo mundo lembra o que foi a discussão da reforma trabalhista, a mentira que foi a reforma trabalhista que venderam para a população, que começou lá com a discussão da terceirização, né, veio a reforma trabalhista, ou todas as outras medidas, inclusive a reforma da Previdência, né, aí essa última que surgiu, ou todas as medidas provisórias que principalmente o governo Temer, né, começou lá no governo Temer, ou agora no governo Bolsonaro tentou lançar, com retirada de direitos, né, flexibilização do trabalho. Então, todas essas mentiras que foram contadas para a população foi porque a gente precisa fazer crescer a economia, a gente precisa gerar emprego, né, a gente precisa flexibilizar para o patrão poder contratar, nós vamos gerar emprego. Não gerou nenhum emprego, a economia não cresceu. Criaram um negócio, e o Bolsonaro deixou bem claro isso na campanha dele, que era direito ao emprego. Até parece que uma coisa trava a outra, e é mentira. A gente vivenciou aqui, num período recente histórico brasileiro, a gente pode pegar de 2004 a 2014.
né, crescer a economia e gerar emprego de qualidade, emprego com direito, com renda. Então uma coisa não anula a outra, as duas coisas andam junto. Se a gente quer uma economia forte, pujante, a gente precisa ter um trabalhador com contrato de trabalho formal, né, um trabalhador bem remunerado para essa roda da economia girar. Então, a análise que a gente faz da reforma trabalhista que foi um desastre. Foi simplesmente para retirar direito dos trabalhadores, foi simplesmente para flexibilizar os direitos dos trabalhadores, para diminuir a renda do trabalhador. Então, nós temos muito claro sobre o que foi a reforma trabalhista. Era possível conviver, né, negociando com os trabalhadores, dialogando, discutindo. Então, a reforma trabalhista só trouxe prejuízo. E aqui na prática, no dia a dia do sindicato, a gente vem tentando, através das negociações, principalmente através das convenções coletivas, criar vacinas contra essas flexibilizações, criar, né, barreiras, né, para a retirada de direitos. Né? Mas a gente tem que deixar claro para todo mundo, né, para a gente combater, né, esse desmonte, né, a gente precisa ter muita organização, muita mobilização dos trabalhadores. E aqui espero quem está nos ouvindo comece a refletir sobre isso, porque a cada dia estão tirando mais direitos nossos. Cada dia estão tentando flexibilizar a nossa renda, diminuir a nossa renda. Então a gente precisa ter muita organização, muita mobilização para resistir enquanto isso. Então a gente precisa, na prática, né, organizar os trabalhadores para fazer essa resistência. Aroaldo, eu gostaria de ouvir a avaliação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para esse governo do Jair Bolsonaro. Como é que vocês, que sempre tiveram uma atuação firme na luta política do nosso país, têm visto essa gestão do ex-capitão do Exército? A gestão do Bolsonaro é um desastre para a gente. Olhando pela ótica dos trabalhadores, da população brasileira, né, é um completo desmonte, né, do Estado, né, das políticas públicas, né, não tem nada, né, que acrescente ou melhore a vida, né, das pessoas. E eu não estou falando desse momento da pandemia, né, porque nesse momento da pandemia a gente viu qual foi a posição dele, né, de se furtar do papel de articular os estados, os municípios para enfrentar a pandemia. Ao contrário, a todo momento ficou relativizando, ficou minimizando, né, e pior ainda, ficou tirando sarro da pandemia, dos mortos. Também não vou falar o que aconteceu, né, nessa última sexta-feira, Dia da Consciência Negra, e ele não citar sobre isso, né, ele não falar do racismo que existe no Brasil, da discrepância racial, ao contrário, citar a manifestação que está lutando contra o racismo no Brasil. Então, é um absurdo um governo não reconhecer, né, o que acontece no Brasil, né, não reconhecer a história brasileira, né, que foi de discriminação, de machismo, né, que está impetrado na cultura brasileira. Então é muito ruim um governo não reconhecer isso e não criar política, ao contrário, só vem desmontando. Mas aqui me atentar o que está acontecendo antes da pandemia. É só a gente ver o que aconteceu com o PIB de janeiro e fevereiro, foi negativo. É só já a gente pegar o desemprego enorme que está ocorrendo, né? Todo mundo tem vizinho, parente, dentro de casa alguém desempregado, né? A gente vê que nenhum serviço público melhorou. Ao contrário, com essa visão ultraliberal que eles têm só de desmonte, né? De vender as coisas, desfazer de patrimônio público, a gente não viu melhorar, ao contrário, a situação do povo só piorou. A gente então viu o desemprego aumentar, né, os programas sociais, né, apesar que agora na pandemia ele fez uma propaganda falsa, né, com esse auxílio emergencial que não foi ele não queria. Isso foi uma articulação das centrais sindicais, das bancadas do Congresso
né, dos deputados progressistas de esquerda, e depois ele tentou capitanear em cima disso. Então ele não queria auxílio emergencial, viu que ia perder, né, desenhou um valor muito abaixo, e as bancadas e as centrais sindicais tiveram êxito, né, a CUT discutiu muito isso no último período, aí na hora que conseguiu ele foi vender como dele. E a gente só vê o que ele fez agora, reduziu para 300, não está nem aí com o povo, né? A gente pegar no momento da pandemia também, ele não desenhou, né, como garantir os empregos, como passar esse período sem ter desemprego. A gente vendo todos os países do mundo fazendo esforços para manter emprego, para a economia não ruir. A primeira proposta do governo era suspender o contrato de trabalho, né, de todo mundo por 4 meses sem salário. É bom lembrar isso para a população. Aí depois surgiu a medida provisória 936, de suspensão e redução de jornada de trabalho, que tem uma complementação do governo, né, que tem que criar acordo, mas mesmo assim, depois de muita pressão da sociedade e das centrais sindicais. Então esse governo é um desastre, se for ver para a população. Então, e como eu falei, não é só esse momento da pandemia, é antes. Antes ele já estava desmontando. E como ele vem desmontando cada coisa, entregando na mão da iniciativa privada para os interesses estrangeiros, né? Alguém que fala que é nacionalista, né? Bate continência para a bandeira americana, né? Alguém que fala que é nacionalista, está desmontando toda a cadeia da Petrobras responsável pelo desenvolvimento nacional, né? Acho que é importante falar isso para quem está nos ouvindo. Né, desmontou toda a cadeia de petróleo e gás, importante para o salto de qualidade do povo brasileiro, e não só para a geração do emprego de qualidade direto que essa cadeia gera, mas para investimento direto em desenvolvimento, em pesquisa, né, em educação no Brasil. Então, né, desmontar a Petrobras é muito cruel para o Brasil, uma conquista do povo brasileiro. E as outras, essa retomada feroz das privatizações, né, as empresas estatais, o serviço público é de extrema importância para o desenvolvimento nacional, né, de extrema importância para o desenvolvimento da indústria no Brasil, que, né, a gente vem aqui falar enquanto industrial Brasil, né, a importância da reindustrialização brasileira, sem as estatais, né, é um completo desastre. É só ver o papel do BNDES, o que ele transformou o BNDES nesse último período. O BNDES é o Banco de Fomento, né, do Brasil, para investir no Brasil, investir em política no Brasil, fomentar a indústria. Ele acabou com esse papel. Então a gente precisa ficar muito preocupado, né? A gente está muito pessimista com esse governo e a gente vai ter que mobilizar muito para combater ele, né? É um governo que não serve, né, para os trabalhadores, não serve para a população brasileira. E aqui eu deixo para os ouvintes fazer essa reflexão. O que melhorou na nossa vida enquanto cidadão brasileiro? O que melhorou na nossa vida enquanto trabalhador, né, sob o governo de Jair Bolsonaro, né, a não ser ódio sendo destilado, perseguição, né, contra quem ele acha que não está dentro do escopo dele. Então, assim, terrível. Nós estamos vivendo um momento sombrio, terrível, e a gente precisa combater, né, tudo isso que vem acontecendo. E só com a mobilização e organização dos trabalhadores, só com a mobilização e organização da sociedade, a gente vai conseguir, né, parar esse retrocesso, essa retirada de direitos e dar a volta por cima de novo, né, ver o povo feliz novamente, porque a gente não vê mais o povo feliz. E a atuação da nossa esquerda atualmente no combate a esse governo incompetente, autoritário e irresponsável, Aroaldo? Como o Sindicato dos Metalúrgicos, que é o berço político do ex-presidente Lula, analisa o posicionamento dos partidos do campo progressista? Só permite um pouco eu voltar, porque eu acho que a gente, toda oportunidade que tem, a gente precisa de fato, né, dialogar mais sobre o que está acontecendo no Brasil. E nós estamos vivendo num momento muito delicado no Brasil. Não só no Brasil, no mundo.
Porque o mundo está em transformação nesse momento. O mundo está mudando a forma de produzir, né, com toda a aplicação dessas novas tecnologias. Isso tem influência direto em todos os setores da economia. Está mudando, está se criando um novo paradigma do relacionamento, né, interpessoal. Né, então as relações humanas estão mudando. Então é um momento muito complicado e o Brasil, né, tá ficando de fora, né, de tudo isso que está acontecendo. A pandemia veio e aprofundou, né, e acelerou um monte de coisa que estava acontecendo. E a gente não vê o Brasil enquanto nação, enquanto país, reagindo enquanto isso. Então o governo Bolsonaro, ele não tem um projeto para o Brasil. Não tem um projeto para o povo brasileiro. A gente não vê, né, a preocupação por parte do governo de inserir o Brasil no mundo. Ao contrário, a gente só vê que ele quer construir uma relação de subserviência aos americanos, aos Estados Unidos. E ao pior ainda, ao Trump. Então, é um momento muito delicado que a gente está vivenciando. E aí vem de encontro essa pergunta que você fez. Qual o papel da esquerda? Né? Qual o posicionamento dos partidos, né, do campo progressista? Porque a esquerda, o campo progressista, tem um papel histórico, que é de lutar, né, ao lado do povo, é construir políticas sociais que protejam o povo, que protejam o trabalhador, a trabalhadora, a mulher, né, o jovem, né, as pessoas com deficiência, né, que criem política e discutam, né, o fim do racismo, né, que está arraigado na estrutura, né, nacional. Então a esquerda, né, tem um papel, o campo progressista tem um papel muito claro. Então a gente precisa dialogar com todo o povo brasileiro. Dialogar e sempre reforçar, né, sobre o governo Bolsonaro. O que é isso que o governo está fazendo? Então eu não sei, eu não consigo fazer uma avaliação aqui para vocês, ou para quem está nos ouvindo, se de repente é uma frente ampla, é os partidos todos se juntarem, né, o como fazer. Mas uma coisa eu tenho claro, os sindicatos, as centrais sindicais, né, a CUT tem isso muito claro, né, Partido dos Trabalhadores, PSOL, PCdoB, os outros partidos, PSB, Rede, né, todo mundo, né, os movimentos sociais, né, tem que dialogar muito com a população, né, discutir muito, né, com o povo brasileiro, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, sobre o que está acontecendo no Brasil. Né, a gente tem que dialogar muito, conscientizar todos, né, do momento trágico, né, da história do Brasil que a gente está vivendo. Porque se a gente perder o bonde da história, se deixar, né, o Bolsonaro aplicar toda essa política ultraliberal que ele está aplicando, vai ser um desmonte do Estado brasileiro, vai ser um desmonte das políticas públicas, né, vai ser um desmonte de tal forma que ganhe quem ganhe depois dele, né, não vai conseguir reagir. Vai ser muito tarde, né, para a gente reagir. Então esse é o momento do debate, esse é o momento da resistência, da organização dos trabalhadores, da mobilização do povo, porque não tem nada que dê esperança para o povo. É só a gente perceber, né, o que está acontecendo. É só a gente sair perguntando, né, para a população de forma geral o que melhorou na sua vida com o governo Bolsonaro. Então acho que o papel
do campo progressista nesse momento é dialogar com o povo brasileiro, né? Debater com o povo brasileiro e de fato mostrar o que está acontecendo. É mostrar o desafio histórico, é mostrar se a gente perder o bonde da história nesse momento, deixar acontecer tudo o que ele quer, todo esse desmonte, a gente nunca mais vai recuperar, né, a capacidade do Estado brasileiro de fazer política. A gente vai deixar uma mancha tão grande na história da nação brasileira que nunca mais a gente vai resgatar, né, essa felicidade, essa alegria do povo, porque não vai ter um Estado, né, não vai ter uma nação, né, a gente vai estar totalmente desestruturado, né, e a gente não vai conseguir dar uma qualidade de vida para o povo. Então, acho que o papel do campo progressista é a gente, de fato, dialogar, escutar muito das bases, porque às vezes a gente erra, né, na hora de ouvir, né, erra na hora de fazer o diagnóstico, né, então a gente tem que estar muito próximo ao ouvido com os trabalhadores, né, a esquerda brasileira não tem que desenvolver um projeto, né, suprassumo, não, tem que estar próximo dos trabalhadores, trabalhadoras, do povo mais sofrido desse Brasil, e a partir deles a gente desenvolver esse projeto, né, de nação novamente. A gente precisa resgatar, né, né, o orgulho de ser brasileiro, mas para a gente resgatar isso, a gente tem que mostrar para o povo brasileiro que é possível a gente criar uma nação menos desigual, né? A gente precisa mostrar que é possível ter serviço público de qualidade. Então a gente precisa, né, enquanto campo progressista, dialogar, né? Acho que eu falei muito isso, acho que é dialogar com a população, esclarecer e conscientizar a população. E desmontar todo esse ódio que criaram. Porque com ódio a gente não vai para lugar nenhum, né? Com raiva do outro, do vizinho, do próximo, a gente não constrói nada. Então a gente tem que construir, né, de fato e de novo, alegria no povo brasileiro. Aroaldo, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui no Faixa Livre, te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui um abraço. Eu que agradeço o convite da entrevista. Eu me coloco aqui à disposição para poder participar de outros momentos, assim que vocês quiserem, né? Agradeço todos os ouvintes. E deixo aqui, né, e quero finalizar falando que a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda do momento que a gente está vivenciando no Brasil, porque se a gente não perceber o que está acontecendo, né, deixar para pensar sobre isso depois, pode ser tarde, pode ser atrasado, e a gente nunca mais conseguir recuperar todos os empregos que a gente está perdendo, né, toda a qualidade de vida, toda a política pública, todo o serviço público. Então, mais do que necessário, a gente fazer um debate sobre que Brasil nós queremos, né, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, aqui o meu muito obrigado, estou à disposição para outros momentos. Um abraço para vocês, um abraço aí para todos os ouvintes. Conversamos aqui com o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Industrial Brasil, Aroaldo Oliveira da Silva. E vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E mais uma vez retomando a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos enviam aqui para as nossas redes sociais, para o nosso e-mail, o nosso site. O André, nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Persisto na crítica de cedermos voz e vez a falácias que ofendem a inteligência de quem é minimamente politizado. Falas como não se trata de um protagonismo individual de Lula, ou a unidade das esquerdas virá, diversas táticas, sem falar nas críticas a aliados de longuíssima data como o PCdoB, afirmar que existe diálogo com as massas e pôr a culpa dos descaminhos no povo, que lava as mãos e vota na direita,
além de nenhum apontamento sobre uma possível autocrítica. Lamentável. Abraços. Um abraço para você também, André. Você tem razão em uma série de críticas que você faz aqui, André. Infelizmente, a postura de alguns partidos e integrantes de legendas progressistas é lamentável. Muito obrigado aí pelo teu recado, tá bom, André? O Marco Schneider, também pelo YouTube, diz: cumprimentos a Celeste Sintra e Natália Moraes, a base profissional para um jornalismo de excelência. Parabéns, faixa. Marcos, eu me somo a você nos cumprimentos, tanto a Celeste como a Natália. Elas duas têm trabalhado de maneira incessante para ajudar a levar esse programa ao ar, essa aqui é a verdade. Eu quero agradecer demais as duas pelo trabalho que elas têm feito aqui, para que nós consigamos manter essa tribuna progressista viva, para que vocês tenham acesso à informação de qualidade. Muito obrigado a Natália, a Celeste e a você também, Marcos, pelo teu recado. Novamente o Marcos, agora ele responde ao comentário do André, que eu acabei de ler. Ele diz aqui: exposição perfeita de um foco. Não concordo inteiramente, mas admiro o bom texto e a coragem política. Meu respeito a quem polemiza com argumentos fortes. Tá certo, Marcos. A gente concorda plenamente com você. Muito obrigado aí pelo teu recado mais uma vez. O Renato Por Deus diz: infelizmente uma parte do MAS apoiou o golpe contra Evo, e o Arce faz parte dessa ala conservadora. Pois é, Renato, parece que o MAS lá na Bolívia é um partido muito dividido, como nós conhecemos algumas legendas de esquerda aqui no nosso país. É bem verdade que o Luiz Arce não representa o que o Evo já foi lá para a Bolívia. Mas a grande questão é que um golpe foi derrotado, não é isso, Renato? Te agradeço o recado, tá bom? O Moisés Lima, por sua vez, manda o seguinte recado: bom dia, família Faixa Livre. Tá aí o exemplo do povo boliviano. Persistiu, se interessou e impôs a sua vontade porque é maioria. Para isso se engajou, se informou e escolheu de fato aquilo que era melhor para eles. É essa atitude que o povo brasileiro precisa ter também. Mudar os seus conceitos, já agora nessas eleições que se avizinham, mas infelizmente não é o que parece. É só ver as pesquisas de intenções de voto para prefeito. É muito lamentável. Um abraço a todos. Eu concordo com você, Moisés, a respeito dessa crítica. A grande questão é que as esquerdas não se colocam como opção para a população brasileira. E eu digo uma opção de fato, que combata as grandes estruturas do capital hegemônico e promova a igualdade de direitos no nosso país, não é isso, Moisés? Muito obrigado a você pelo teu recado. Um abraço. O Ricardo Félix: lamentável a fala do Walter Pomar contra Requião e Ciro. Chega a ser nonsense. Eles, do PT, se acham a última bolacha do pacote. Só eles sabem governar e blá blá blá. Walter Pomar, você é um fanfarrão. Tá aí a crítica do nosso ouvinte Ricardo Félix, lá de São Paulo, em relação à entrevista do Walter Pomar aqui ao Faixa Livre. Pois é, Ricardo, muitas lideranças que se dizem do campo progressista, especialmente do Partido dos Trabalhadores, estão um pouco descoladas da realidade. A crítica ao Ciro Gomes eu até entendo por parte do Walter Pomar, mas o Roberto Requião é uma figura respeitadíssima no campo da esquerda. É absolutamente lamentável esse tipo de postura. Muito obrigado, Ricardo, pelo teu recado, hein? Agora temos elogios para entrevistas que nós fizemos no dia 21 de outubro, para vocês verem como eu tô atrasado na leitura dos recados. O Marco Antônio diz: Paulo Passarinho, imperdível. O Matheus Alário: tá arriscado o vídeo nem baixar pelos convidados de peso. A Joselma Brito: parabéns ao companheiro Ulisses pelo compromisso com o serviço público. Ela se refere aqui ao Ulisses Silva, ex-conselheiro do Preve Rio. Muito obrigado, Joselma, Matheus e Marco Antônio pelos recados, tá bom? O André, do Morro da Formiga, também elogiou esse programa do dia 21. Ele disse: bom dia, família Faixa Livre. Dois grandes entrevistados, Passarinho e José Cláudio, são duas figuras especiais, singulares e acima de qualquer crítica. Parabéns. Obrigado pela tua audiência, André. A Vanica de Faria, pelo YouTube: excelente programa. Muito obrigado, Vanica, pelo teu elogio e pela tua audiência também. Já a Mirtes Cohen, que nos acompanha aqui há muito tempo, comenta muito no nosso programa, diz lá no YouTube: bom dia. É provável que tenha sido um acordo na Bolívia, forçado pela presença do povo indígena na política e nas ruas. A OEA de Almagro e os militares foram fortes no golpe e agora parece que aceitaram, pelo menos para a mídia. Acontece que Evo Morales fez com os povos originários o que Lula não fez com os trabalhadores aqui no Brasil. Deu-lhes um lugar nos governos, cidadania real e um nacionalismo latino. Vamos ver se Arce é fiel ao que vinha fazendo na economia ou se o MAS dará uma de PT, vender seu próprio país à direita petista, porque também o MAS tem a sua direita. Vamos ver.
É isso que a gente fica no aguardo, sabia, Mirtes? A gente tem sérias dúvidas a respeito da postura do Luiz Arce lá no comando da Bolívia. Vamos ver o que o novo presidente deve fazer no comando do país. Muito obrigado, tá bom, Mirtes? E agora o Moisés Lima manda aqui um recado também pelo YouTube. Ele diz: bom dia, família Faixa Livre. Gostaria de enviar um forte abraço ao titular na apresentação do programa, Paulo Passarinho, e dizer que estamos com saudades do Paulo ao vivo no programa, sem nenhuma desfeita ao Anderson Gomes, que se desdobra na apresentação e edição do programa. Mas um forte abraço a todos. Muito obrigado, Moisés, pelo teu recado. Todos nós estamos com saudades aqui do Paulo Passarinho. De vez em quando ele nos concede aqui algumas entrevistas para matar a saudade, não é, Moisés? Mais uma vez, obrigado pelo teu recado e pela audiência. O Joaquim Alves: programinha de hoje foi meio pesado de ouvir, mas é isso, faz parte. Pois é, ele se refere justamente ao programa do dia 21 de outubro, que contou com as participações do Paulo Passarinho, do sociólogo José Cláudio Souza Alves e do professor Mauriase. Pois é, Joaquim, infelizmente a gente trata na maioria das vezes aqui de temas muito pesados. A nossa conjuntura atual é de embrulhar o estômago, não é, Joaquim? Muito obrigado pelo teu recado e pela tua audiência. Mais uma vez o Moisés Lima participa aqui dizendo o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Meus parabéns pela entrevista com Maria Lúcia Fatorelli, sempre esclarecedora e mostrando o principal problema do Brasil, a situação das contas públicas no país. Um forte abraço a todos. Eu vou passar os seus elogios para Maria Lúcia, tá bom, Moisés? Um abraço para você. O meu xará, o Anderson Soares dos Santos, diz lá pelo YouTube: duas personalidades importantes, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Ele se refere justamente à auditora fiscal, a Maria Lúcia Fatorelli, e ao professor do Colégio Pedro II, Alexandre Sames. De fato, foram duas ótimas entrevistas, né, Anderson? Muito obrigado aí pelo teu recado, hein? No nosso site, o Pedro Miguel, lá da Tijuca: a abordagem sociopolítica do camarada Alexandre Sames, como de costume, reflete sua trajetória de militância. Aberta à dialógica franca, à crítica, à autocrítica sem rodeios e, sobretudo, radicalmente disposta à ação política direta e transformadora. Vale conferir atentamente as palavras de um experiente ativista que retrata com singela sabedoria a histórica tradição revolucionária anarquista. Que bom que você gostou da entrevista com Alexandre, tá bom, Pedro? Muito obrigado pelo teu recado. Já o Fábio Antifascista critica aqui o governador de São Paulo, João Dória. Ele diz o seguinte: dissimulado, enganador, demagogo, fascista. Dória está se promovendo eleitoralmente, posando de salvador do povo, de defensor do povo, com uma vacina que parece ter, por enquanto, apenas em torno de 40% de eficácia. Portanto, mais de 50% dos brasileiros não estarão protegidos. Fábio, eu concordo na tua crítica em relação ao aproveitamento político do João Dória em relação à vacina contra a Covid. Agora, esses dados que você deu aqui em referência à eficácia das vacinas contra o coronavírus, eles não se confirmam não, hein? Muito provavelmente você está se referindo aqui à Coronavac, que acabou de apresentar resultados da sua terceira fase de testes, e a sua eficácia foi calculada em torno de 90%. Inclusive, muitas das doses já chegaram aqui ao Brasil. A intenção é que a aplicação da vacina já seja feita a partir do início de 2021. De toda forma, muito obrigado mais uma vez pelo teu recado, tá bom, Fábio? Vocês ouvintes que desejam entrar em contato aqui com o nosso programa podem nos enviar mensagens através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. E agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, Williams, por novamente você dialogar conosco aqui no programa. Williams, nós temos acompanhado esse imbróglio quase que interminável que são as eleições dos Estados Unidos. A contagem de votos já deu a vitória para Joe Biden, do Partido Democrata, mas o atual presidente Donald Trump segue se recusando a aceitar o revés. Ele até pagou para que alguns estados, como o Wisconsin, fizessem a recontagem dos votos. Como é que você tem observado toda essa situação, Williams? Absolutamente inédita. Eu te confesso que nunca vi nada parecido. Um presidente fazendo birra, se negando a aceitar a decisão majoritária dos eleitores do seu país, elaborando uma tese absurda de fraude. Anderson, não é apenas você que é surpreendido com esse estranho comportamento do presidente Donald Trump.
Já era hora de ele entender que foi derrotado nas urnas e que precisa respeitar o rito de passagem e abrir o seu governo para a equipe de transição do presidente eleito Joe Biden e encerrar o seu período governativo com alguma decência, não é? Portanto, a sua observação é a observação de todos. Ninguém jamais viu comportamento parecido com esse. O pior, Williams, é que o Donald Trump está demitindo funcionários do governo que não reproduzem a sua tese conspiratória e colocando pessoas da sua mais alta confiança. A última vítima foi o diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, Chris Krebs. Você acredita na possibilidade de o atual presidente atentar contra a democracia lá nos Estados Unidos? Eu não creio que esse comportamento dele vá culminar com qualquer coisa parecida como um golpe de Estado. Apesar de todos os problemas que ele tem criado, ele apenas está tumultuando o final de governo. Ao fim e ao cabo, ele terá que se retirar. Agora, é verdade que ele está criando muito problema, uma vez que ele está impedindo a equipe de transição de tomar conhecimento dos assuntos de Estado e elaborar com mais profundidade o programa governativo de Joe Biden. Essas substituições que ele tem realizado, como que punindo aqueles que ele considera que o estão traindo por reconhecer a sua derrota, em nada contribui para o bom governo, para o bom andamento das coisas do Estado. Mas não acredito que isso vá se traduzir em algum momento em golpe de Estado. Creio que não há clima, não há um ambiente favorável a uma coisa dessas. O absurdo é tamanho, Williams, que o atual presidente estaria tentando convencer deputados republicanos, que são maioria em alguns estados-chave, como Michigan, a ignorarem o resultado das urnas e designarem partidários dele no colégio eleitoral. Seria o chamado golpe branco, Williams. Sim, de fato. Como eu disse antes, ele está criando situações inusitadas, ele está procurando tumultuar, mas isso, insisto na tese, ele está prejudicando a equipe de transição do Joe Biden, mas também insisto em dizer que não acredito que isso em algum momento vá culminar ou vá se traduzir em um golpe. Não é? O que ele está fazendo é usando todas as prerrogativas que ele tem às mãos para criar problemas. Eu acredito que não vai ser nada além disso. Dá para confiar na força das instituições estadunidenses para que elas façam valer o resultado das eleições, Williams? Eu acredito que sim. O governo do Trump foi um governo que todo o tempo desafiou as instituições norte-americanas. Eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui em outras oportunidades, que é a seguinte: nós não podemos entender, como muitos fazem, né, o sistema americano como um sistema democrático. No meu entendimento, né, o sistema americano ele não cumpre todos os quesitos para ser considerado como tal, como democrático. Porém, indiscutivelmente, né, é um sistema, né, é um sistema político, uma estrutura política, né, em que as instituições republicanas sempre tiveram uma grande legitimidade. Né, e essa legitimidade das instituições foi abertamente desafiada pelo Trump. Né. Agora, acredito que nesse final, ele está fazendo o que sempre fez, mas eu acredito que não vá além disso, não é?
Então, quer dizer, a pergunta é, se não vai além disso, né, qual o significado disso? Por que ele está fazendo isso? Né? Aí eu respondo, ele está aquecendo as suas bases. Né? Isso é uma coisa importante que muitos não acreditavam. O Donald Trump formou uma base político-eleitoral importante. Uma base que age segundo as ideias exóticas do Donald Trump. Ele abriu espaço e se acomodou no Partido Republicano. Ele que começou como um verdadeiro outsider, ele que acreditava-se não representava o Partido Republicano, né? Hoje pode-se dizer que representa. Hoje pode-se dizer que ele ocupou esse espaço e que o Partido Republicano é a cara do Donald Trump. Portanto, no meu entendimento, tudo isso que ele vem fazendo, inclusive nesse processo final, quando já está derrotado eleitoralmente, quando não conseguiu nas urnas reeditar o seu governo, o que ele está fazendo é mobilizar os seus eleitores, o que ele está fazendo é cimentar o trumpismo como uma corrente política significativa na política norte-americana, na vida política dos Estados Unidos. O pior é que o Joe Biden deve assumir o cargo com muito menos informações do que deveria, Williams, já que o Trump está impedindo o acesso da equipe de transição do novo presidente a dados sigilosos da administração pública. Que tipo de risco essa ação do atual mandatário pode provocar à próxima gestão da Casa Branca, Williams? Esse é o principal problema que o Trump está criando ao não permitir a instalação da equipe de transição, que é de prejudicar essa equipe de tomar conhecimento de tudo o que é necessário para uma equipe governativa iniciar o seu trabalho. Isso é um problema sério e é de se crer que em algum momento o Joe Biden vá mobilizar as instituições norte-americanas para impedir que o Trump continue boicotando o processo de instalação da equipe de transição. Isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa problemática que visa a prejudicar o Joe Biden e a persistir nesse caminho, a persistir nesse sentido, irá prejudicar mesmo. Uma coisa que fica muito clara, Williams, é que a população dos Estados Unidos está muito dividida. A diferença entre o democrata e o republicano no número de votos foi relativamente pequena, pouco menos de 6 milhões, o que representa 3,7%. Como é que o Biden vai conseguir governar um país tão dividido, Williams? Essa me parece ser a questão central. Nunca a sociedade norte-americana esteve tão dividida politicamente e nunca a classe política esteve tão distante entre si, dividida pelos dois partidos. Agora, isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa momentânea, né? Esse problema já vem aparecendo há algum tempo, né? Ele começou a se tornar pronunciado no início dos anos 2000 com o governo Bush e tem se tornado mais grave a cada governo. Olhando retrospectivamente, nós podemos dizer, né, que a eleição do Trump se deveu muito à eleição de Barack Obama. A eleição de Barack Obama, saudado em todo o mundo democrático como uma coisa importante para a sociedade dos Estados Unidos, a eleição do primeiro presidente negro, dando representação a uma parte importante da sociedade dos Estados Unidos, isso foi visto, ou melhor, isso foi muito mal visto, né,
por outra parte da sociedade norte-americana. O Trump pode ser interpretado como uma reação à eleição de Barack Obama. Tanto é assim que o Trump se elegeu prometendo reverter tudo o que o Obama fez. E ele se empenhou nesse sentido. Não foi apenas retórica. Ele tentou fazer isso mesmo e, em grande medida, fez. Não é? Portanto, esse é um fenômeno político dos Estados Unidos. O fosso que se abre, né, entre republicanos de um lado e democratas do outro. O governo Trump, né, revelou o que é o Partido Republicano hoje. Como eu disse antes, inicialmente o Trump era visto como alguém de fora, como alguém que não representava o partido, e que depois que ele encerrasse o seu governo, o partido voltaria a ser o que era. Mas o que se está vendo hoje é que o partido não está voltando a ser o que era. O partido assumiu a cara do Trump, assumiu as ideias do Trump. E, portanto, essa falta de comunicação entre republicanos e democratas e entre seus eleitores, né, isso parece ter se cristalizado, e a tendência, nesse sentido, é se aprofundar. Para terminar, Williams, você acredita que o Bolsonaro será capaz de manter a diplomacia em um governo de Joe Biden? Como é que deve se dar essa relação e que tipo de problemas um rompimento entre os dois países pode provocar ao Brasil, que é, sem sombra de dúvidas, o lado mais fraco dessa corda? Essa é outra questão que é difícil de responder, porque, a princípio, a diplomacia brasileira deveria estar preparada para manter o bom relacionamento do Brasil com os Estados Unidos de acordo com qualquer resultado das urnas norte-americanas. Mas não parece ser o caminho a ser seguido. Aquilo que se pratica como política externa brasileira, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro e o seu chanceler Ernesto Araújo, não parece disposta a compor um diálogo, a realizar um diálogo com o governo Biden. É bem verdade que as posições assumidas pelo Biden em relação ao governo brasileiro, e particularmente em relação à questão do meio ambiente, tornam esse diálogo muito difícil. Mas devemos considerar o seguinte, que a diplomacia existe justamente para aparar arestas entre os estados. É dever da diplomacia buscar a todo transe, né, um código de comunicação que permita o bom relacionamento, né? O Itamaraty tem profissionais altamente qualificados, aptos a realizar isso. Porém, insisto, esta não parece ser a tendência. O nosso presidente, inclusive, num ato de extrema irresponsabilidade, chegou a levantar a ridícula hipótese de guerra do Brasil contra os Estados Unidos. Evidentemente que ninguém vai levar uma coisa dessas a sério, mas, seja como for, isso em nada ajuda um bom entendimento, isso só atrapalha, né? Portanto, é de se esperar, é de se aguardar, né, para ver o que vai acontecer. Mas não me parece que devamos ser otimistas em relação a isso, não, né? Me parece que vamos ter muitas dificuldades, uma vez que o presidente ele não se intimida, não é? Haja vista o último encontro do BRICS, em que ele tomou uma posição frontalmente contrária à da China, comportando-se de uma maneira
que só pode ser considerada irracional, tendo em vista, né, a importância econômica que a China tem para o Brasil, né? O Brasil, com enormes dificuldades econômicas, encontra na China um parceiro, né, que compra todos os seus produtos agropecuários, que investe na infraestrutura, que investe produtivamente e, mesmo assim, guiado, sabe-se lá por que ideias estranhas, não é? O presidente agride o presidente da China, né? Portanto, não seria nenhum absurdo a esta altura, né? Os absurdos são tantos que não seria nenhum absurdo se o comportamento em relação aos Estados Unidos fosse parecido com esse em relação à China. É aguardar para ver. Williams Gonçalves, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana e um forte abraço. Muito obrigado, Anderson. Um abraço em você e um bom dia para todos os nossos ouvintes. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!